O suspense, o mistério, são elementos que estão presentes em maior ou menor número em todas as narrativas e são importantes para a gente manter a atenção do nosso leitor e para surpreendê-los também. Olá, eu sou Brenda Benissal, esse é o Litera Wave e hoje a gente vai falar sobre como criar mistérios, suspenses que surpreendam o seu leitor. Solta a vinheta, Bru! Para começar aqui, eu acho que o mais importante é a gente falar sobre a diferença entre o que é suspense e o que é mistério. Tecnicamente falando, o suspense ele se dá quando o protagonista ele não sabe o que está acontecendo, mas o leitor, ou o espectador, no caso, ele sim sabe o que está acontecendo. Ou seja, o protagonista ele pode ser pego desprevenido a qualquer momento, mas o seu leitor está de sobreaviso. Ele sabe que tem alguma coisa ali, ele sabe que tem alguém tramando, ele sabe que criaram uma emboscada, ele sabe que o monstro está naquele lugar, enfim, ele tem um elemento de conhecimento maior do que o próprio personagem. Enquanto que no mistério, personagem e leitor estão numa mesma situação. Nenhum dos dois sabe o que está acontecendo. Talvez eles não saibam nem se tem algo por vir naquele momento. Eles estão em pé de igualdade. Se tem um enigma para ser desvendado, o seu leitor ele só vai saber o que o seu protagonista descobrir. Qual dos dois usar? Bom, isso vai depender muito do que você quer naquele momento, do que você quer para sua história no geral. Lógico que histórias de suspense tendem a usar muitas vezes os dois recursos em momentos diferentes da narrativa. Mas, de modo geral, e principalmente para quem não estiver trabalhando com esse elemento do mistério, do enigma como algo principal, é sempre bom levar em consideração que os leitores e os espectadores tendem a preferir o suspense ao mistério, porque no suspense eles sabem, enquanto que no mistério não. E é não só que eles sabem e o protagonista não sabe, ou seja, eles têm uma informação a mais que o protagonista não tem. E isso é muito legal porque a gente se sente numa situação de tensão maior. Sabe, é quando você assiste um filme com aquele seu amigo que fica falando não vai pra aí, não vai pra aí. Por quê? Porque ele sabe que ali tem alguma coisa, que vai acontecer alguma coisa com o seu protagonista. Essa energia que dá na gente, essa força de vontade de pegar o protagonista e dizer pra ele o que ele precisa fazer, porque a gente sabe. Então o suspense ele tem esse poder. E também porque, de modo geral, a gente se sente mais confortável tendo informações a mais do que informações a menos, principalmente do que em relação a outras pessoas. Ou seja, o fato do leitor estar com mais informações do que o seu próprio protagonista faz com que ele se sinta importante, digamos. Esse é o tipo de suspense mais comum, aquele em que o seu leitor sabe e o seu protagonista não sabe. Mas existem outros dois tipos dentro dos três tipos de suspense possíveis. Existem também o suspense compartilhado, quando ambos sabem, e existe suspense direto, quando a audiência está preocupada por conta própria. Como assim quando os dois sabem? Se os dois sabem, então não é suspense. Mais ou menos, eles sabem que tem algo ali, eles sabem que tem algo acontecendo. Eles não têm todas as informações para deduzir como aquilo vai afetá-los. É quando os personagens ouvem um barulho do lado de fora e um dos espertalhão quer ir olhar. Tipo, você sabe que tem alguma coisa lá. Sim, é um exemplo. Você mete o louco. É um exemplo, verdade, bem colocado. Enquanto que o direto, que é quando a audiência está preocupada por conta própria, pode ser um jump scare, por exemplo, que é um recurso bastante utilizado em gêneros de horror, de terror, né? Então, pense nisso. A gente tem dessas três formas de criar suspense, sendo que o primeiro, eu não falei o nome, mas é o substituto, que é quando o seu personagem não sabe, mas o seu leitor sabe, é sempre o recurso mais utilizado. Principalmente se você não está escrevendo uma história que seja necessariamente do gênero de suspense, do gênero de terror, de horror. E, gente, se você está gostando dessas dicas, a gente tem muito mais pela frente, mas, por favor, já deixe seu like aí, já compartilhe esse vídeo para aquele seu amigo escritor que quer aprender sobre isso, principalmente se for aquele seu amigo de terror, de suspense, tá? Aquele seu amigo de terror? Principalmente se for aquele seu amigo que gosta de obras de terror, de suspense. Se inscreve, toca o sininho, a gente tá no começo, então todas essas coisas podem ajudar bastante o canal pra gente continuar produzindo mais conteúdos pra vocês, certo? E como colocar esses elementos na história? Bom, a gente tem basicamente duas formas. Ou a gente mostra, de fato, aquela força contrária ao seu protagonista, seja um monstro, um vilão, ou mesmo a consequência de uma escolha errada que ele fez, não importa. Qualquer força contar a história do seu protagonista, a gente mostra ela acontecendo.
ela ganha um espaço de tela, que obviamente é aquele espacinho ali. A gente vai mostrar ela em pequenas e pontuais doses ao longo da história. E se você optar por fazer isso, o melhor momento de você colocar o seu vilão maquinando contra o seu protagonista é exatamente no final do primeiro ato, que é ali que o seu protagonista está fazendo a passagem dele do mundo comum, onde ele podia não oferecer nem ameaça nenhuma, aquela força maligna. Ele está fazendo essa passagem pro mundo desconhecido, que é quando ele entrar nesse mundo desconhecido, ele definitivamente está abrindo o confronto contra essa força. Então, nessa passagem do primeiro para o segundo ato é o momento ideal para você mostrar o seu vilão, o seu monstro, seja o que você esteja usando como elemento de suspense, traçando o seu plano, ou colocando uma armadilha, ou falando o que ele pretende fazer com o seu protagonista, enfim, não importa. Esse é o momento para apresentar ele, e depois você pode colocar em doses menores ao longo da história também. Mas você pode optar por não fazer isso, não deixar isso tão explícito, e simplesmente colocar pistas sutis dos planos desse vilão, desse antagonista, que o seu personagem vai descobrindo, ou que a gente, né, leitores, conseguimos perceber e descobrir ao longo da história. Então são pistas, às vezes pistas, se você quer fazer o suspense, pistas que nem sempre o seu personagem vai ter acesso a elas, vai ter conhecimento delas, vai percebê-las, mas que o seu leitor sim vai perceber, vai ter acesso, certo? E por fim, mais um elemento importante para quando a gente vai pensando em criar suspense é a de uma interrupção abrupta dentro de um momento de tensão do suspense. Ou seja, sabe aquela cena em que o protagonista pensar para chegar na raiz, tá para descobrir pela primeira vez o que está acontecendo, o que está sendo feito contra ele, quem está fazendo aquilo, por que está fazendo. Quando o seu personagem está para chegar na verdade, você corta a cena e puxa para uma outra cena. Isso cria ansiedade no seu leitor, isso cria tensão, isso cria expectativa demais no seu leitor. Ele quer chegar logo, mas ele precisa também acompanhar aquela cena. E por favor, eu não tô falando isso porque você deve enrolar o seu leitor colocando um monte de informação desnecessária ou cenas que não vão acrescentar em nada, porque toda cena tem que acrescentar alguma coisa na sua história, toda cena tem que ter mudança. Então a questão não é enrolar o seu leitor, é saber fazer um corte para gerar uma tensão maior, para gerar uma expectativa maior. É que nem quando a gente vê comercial, antigamente na TV, né? Tinha bastante. Tava para acontecer alguma coisa muito importante, que acontecia? Comercial. É basicamente isso. Só que em vez de comercial, você vai colocar uma coisa importante de verdade, que o seu leitor vai querer ler, tá? E aí vai ser importante para o desenvolvimento da história. Bom, a gente aprendeu aqui a diferença entre mistério e suspense. Mistério é quando nem seu leitor, nem seu personagem sabem o que está acontecendo, enquanto que suspense, o seu leitor sabe o que está acontecendo. A gente falou aqui também de que o suspense normalmente é preferível ao mistério, principalmente se você não estiver trabalhando isso como um tema central, só estiver usando elementos. A gente aprendeu os 3 tipos de suspense, que é quando só o seu leitor sabe, que é quando o seu leitor e o seu personagem sabem, e que é quando o seu leitor se coloca numa situação de suspense por conta própria. A gente falou aqui 2 formas que a gente pode usar para estar colocando esses elementos de suspense dentro da sua história. Ou a gente explicita mostrando algumas partezinhas, ou a gente coloca pequenas pistas espalhadas ao longo da história. Por fim, o uso da interrupção como um recurso importante que você pode usar para aumentar a expectativa, certo? Bom, gente, isso era o que eu tinha para trazer aqui hoje. Eu vou deixar aqui embaixo os links para os meus livros, tá? Se vocês quiserem dar uma olhada, Sofia Alexa, Mundo Além Daqui, No Cosmo Assim Como No Coração e outras antologias que eu participei, vão estar aqui embaixo. Falem suas histórias de suspense que mais prenderam você, que mais causaram essa ansiedade em vocês. Deixem aqui nos comentários qual foi, por quê, o que você sentiu. E a gente se vê no próximo vídeo. É isso, um beijo e até a próxima.